Você quer o vídeo também? Boa noite. Boa noite. Cleia, eu preciso que você feche o áudio, tá? O seu microfone, Sim. ok? Ok. Só um minutinho. O que você falou da reunião? Saí. Fiz nada. Pessoal, então vamos lá. Ó. Para essa nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre o sedentarismo, tá? Então, só relembrando, né? Eu sou a professora Jaqueline, eu vou trabalhar com vocês educação física, tá? Até vocês terminarem a carga horária, depois vocês vão para o segundo ano, aí já é um outro professor, é o professor César. Mas aí vamos seguindo. Eu vi que a maioria de vocês tem 50 horas, então vocês vão passar um pouquinho de tempo comigo ainda, tá? Então vamos lá. O nosso tema de hoje ele é chamado de sedentarismo. Então, o que é o sedentarismo? O que a gente pode associar o sedentarismo? Então, quando a gente fala de sedentarismo, a gente precisa relacionar o sedentarismo à saúde, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual. Então, o sedentarismo ele vai estar totalmente ligado à nossa saúde, tá? Aí, o que é o sedentarismo, então? O sedentarismo, ele é definido como a falta ou a grande diminuição da atividade física ou de uma prática esportiva. E o sedentarismo, hoje, ele é considerado como a doença do século. E ele está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. Ou seja, o avanço da tecnologia, né? Hoje em dia, até eu mesmo, a gente se vê muito no celular, no computador, né? E a tecnologia proporcionou para que aumentasse o sedentarismo, tanto no Brasil como mundialmente, tá? Pessoas que têm um gasto calórico reduzido semanalmente pela ausência da prática da atividade física e também da atividade esportiva, elas são consideradas pessoas sedentárias ou com hábitos sedentários. E o sedentarismo atualmente, ele é considerado um problema de saúde pública. E acredita-se, né, e eu também pesquisei em vários sites, que 46% da população brasileira já é sedentária, tá? E isso foi tirado da Organização Mundial de Saúde. Então, é um fato preocupante. E a gente precisa pensar, principalmente com as nossas crianças. A gente tem que ter uma preocupação maior com as nossas crianças, porque o grande público que está sendo atingido pela não prática da atividade física e pelo sedentarismo são as nossas crianças, tá? Pelo incentivo do quê? Da tecnologia, né? De ficar nos celulares, nos tablets, nos computadores. Então, isso é um agravante, ok? Ainda estima-se que o sedentarismo ele esteja relacionado com quase 14% das mortes no Brasil, principalmente as mortes por infarto, tá? Ela vem em decorrência do sedentarismo, da má alimentação, então a gente precisa prestar bastante atenção nessa informação, porque ela é muito importante. Tá? A vida sedentária, ela provoca literalmente o desuso dos sistemas funcionais. Quem são esses sistemas? O aparelho locomotor, os órgãos, os sistemas. O que acontece se a gente não realiza a prática da atividade física? A gente tem uma regressão funcional, caracterizando, no caso, nos nossos músculos, né? Um fenômeno chamado de atrofia muscular, que seria a atrofia das fibras musculares. A gente também vai ter a perda da flexibilidade, ou seja, né? A gente vai diminuir a movimentação das nossas articulações, além do comprometimento com os nossos órgãos, né? Coração, rim, fígado. Então, a gente precisa colocar na nossa mente que a atividade física hoje, ela se tornou essencial, ela se tornou um fator principal na nossa vida, tá? Então, quais são as causas do sedentarismo? Existem várias causas do sedentarismo, mas as duas principais causas são quais?
a falta de atividade física e de uma alimentação saudável. Então, os dois precisam caminhar junto, tanto a atividade física quanto a alimentação saudável. Quando eu falo em alimentação saudável, não é que eu quero dizer que vocês, professora, mas eu preciso comer só folha, só fruta. Não, vocês têm que ter uma alimentação balanceada, pensar nos micronutrientes, nos macronutrientes, que são as gorduras, as proteínas, as fibras, os minerais. Isso aí vocês precisam balancear na alimentação de vocês. Não sei se vocês já viram, e acredito que sim, na pirâmide alimentar, que a gente tem 2.000 quilocalorias para a gente distribuir durante o nosso dia. E o ideal é que, quando a gente fala em alimentação saudável, que a gente realize até 6 refeições por dia, né? Que é o quê? O café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, né? O lanche da tarde, a janta. E, por último, eles falam de ceia, que seria um simples lanche para ir dormir, um leite, um iogurte, uma fruta que você come, certo? Então, os dois, atividade física e alimentação, eles precisam caminhar juntos, tá? Aí, algumas atividades do atual modo de vida das pessoas hoje, eles favorecem o sedentarismo, como, por exemplo, fazer o uso de carro mesmo em pequenos trajetos, né? A gente tem essa mania, não vou mentir para vocês, eu também tenho, às vezes eu vou no mercadinho aqui perto de casa, eu vou de moto. O essencial é que a gente faça esse percurso a pé, pelo menos para a gente sair da rotina do nosso dia a dia. Em vez de utilizar a escada rolante, utilizar a escada normal, que a gente tem mania, né, de trocar um pelo outro. Mudar um pouco a rotina, porque às vezes a gente costuma fazer a mesma rotina todo dia. Então, tentar... Lógico que a gente não consegue mudar essa rotina todo dia, porque a nossa vida ela é bem corrida, né? Mas a gente precisa ter em mente que, às vezes, mudar essa rotina faz bem até para a nossa saúde mental, não só física, né? Mas também mental, tá? Deixar de realizar algumas atividades domésticas, né? Às vezes a gente vai empurrando para outro dia, não, amanhã eu faço, amanhã eu lavo, amanhã eu passo, amanhã eu varro, né? E na verdade você podia estar fazendo aquilo ali agora, justamente para você se movimentar. A gente tem que tomar cuidado também, que é uma coisa hoje que está muito em alta, que é o consumo dos produtos industrializados, que são aqueles produtos em pacotinhos, né? Como miojo, salgadinhos, produtos, por exemplo, caldo de galinha que a gente usa na comida, tudo isso aí são produtos industrializados. Facilitou a gente cozinhar? Lógico, facilitou imensamente, mas a gente precisa pensar na nossa saúde. E esses produtos, eles causam muito malefício para o nosso organismo, principalmente quando a gente pensa nos nossos órgãos, né? Coração, fígado, né? Rins. Então, a gente precisa ter isso em mente. Passar horas utilizando, né, o computador na frente da TV, às vezes a gente tem a mania, eu também tenho, né, de não ligar a televisão nela própria, né, usar o controle. E aí, assim, isso aí, querendo ou não, é uma falta de prática nossa, que já virou habitual, né, a gente pegar o controle e já ligar a televisão. E aí a gente podia ir pensando nessas dicasinhas para a gente poder ir melhorando a nossa rotina do dia a dia, né? Não, a professora falou, não, vou pensar, vou no mercado, não vou de carro, né? Não vou pegar o controle, vou ligar na televisão mesmo. Então, são coisas que a gente precisa, que a gente não presta atenção, mas que a gente precisa começar a prestar atenção para agir e melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Aí vem as consequências do sedentarismo. Os dois primeiros, eles vão estar juntos, que é a perda de força física e a atrofia muscular. Lembra que eu falei lá em cima dos sistemas, né? Que o sedentarismo, ele, de alguma forma, ele ocasiona o desuso, né, desse sistema, desses órgãos. Então, uma consequência do sedentarismo é ali, ó, perda de força, né, atrofia muscular, que no caso é o encurtamento do músculo, por não se exercitar, né, ficar o dia inteiro sentado, o dia inteiro deitado. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Também, o que é muito preocupante,
e é uma consequência que eu vejo gravíssima, que é o surgimento de doenças, como as diabetes, a hipertensão arterial, né, o infarto. Lembra que entra lá nos 14% que eu falei de mortes que vem ocasionando no Brasil, o acúmulo de gordura. E aí não sei se quando a gente fala em acúmulo de gordura, a gente já pensa logo na barriguinha, né, no abdômen. E é isso mesmo. Pode perceber que quando a gente começa a dar uma engordadinha, a primeira coisa que aumenta é o nosso abdômen, tá? E aí, ali acontece o processo de acúmulo de gordura. Também, atrelado a isso, vem os roncos, a apneia, e em alguns casos mais graves, pode até levar à morte súbita, né? Como eu disse ali em cima, no caso do infarto, ok? Aí, voltando no contexto que eu falei, que a gente precisa se preocupar com as crianças e com os adolescentes, porque hoje o sedentarismo ele está bem presente nessa fase, né? Nessa fase de crescimento, a gente precisa ter uma atenção maior. Então, o sedentarismo ele não vai acometer só os adultos, ele também é bastante comum na infância e na adolescência, trazendo consequências não agora, mas lá na vida adulta. Tá? Ajudando no processo de envelhecimento, ou seja, adiantar esse processo de envelhecimento, tá? Uma criança sedentária, ela pode se tornar um adulto obeso, porém, as crianças magras também podem sofrer as consequências do sedentarismo, então a gente precisa tomar bastante cuidado, não é só os gordinhos, não, que sofrem com sedentarismo, as crianças magras também, principalmente as pessoas que são magras, elas sofrem com o sistema imunológico. Geralmente o sistema imunológico é bem baixo, aí fica gripado toda hora, sai aquelas feridinhas na boca. Então, o sedentarismo ele também vem junto com pessoas magras, tá? Muitas crianças substituíram o ato de brincar por assistir TV, jogar videogame, usar o computador, tablet. E não é só as crianças, né? Os adolescentes também estão nessa fase, nesse processo, né? E às vezes a criança você ainda consegue controlar nesse uso do computador, do celular, né? Agora os adolescentes é um pouco mais difícil, porque eles estão numa fase um pouquinho maior, né? E eles querem ser dono de si. Então a gente precisa tomar o cuidado, né? Com o computador, com o celular, incentivar eles a começarem a brincar de outras coisas, pular corda, esconde-esconde, jogar bola na rua, subir em árvore. A gente precisa incentivar eles a essas práticas, ok? Além da falta de atividade física, as crianças e adolescentes tendem a se alimentar bem mal, né? E aí aparece quem? Os doces, chocolates, biscoitos, refrigerante. E esses itens que eu citei, eles vão contribuir muito para o processo de obesidade. Lembra? Pode ser que não vá afetar agora, mas vai afetar lá na vida adulta. E a gente é visível hoje que a maioria das crianças e adolescentes, eles já estão no processo de obesidade, né? E os pais precisam se alertar para isso, precisa mudar essa rotina desse filho. Aí, a gente sempre quando fala de sedentarismo, né, saúde, a gente também liga o sedentarismo à obesidade. Então, a obesidade, ela pode surgir em decorrência do sedentarismo. E isso só acontece quando o sedentarismo é associado a uma dieta rica no quê? Em açúcares e geralmente gorduras. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente come muita fritura, né? Maneirar, às vezes, no açúcar que a gente vai colocar em um suco, em um doce, em um determinado doce. Eu sei que chocolate, coisa açucarada é gostosa, né? Biscoito, mas a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de alimentos. Tá? Principalmente quando a gente pensa na saúde, na alimentação, como eu já disse. Mas a professora disse que não é para comer. Não estou falando que não é para comer. A gente tem que ter um limite no nosso corpo, tá? Tudo tem um limite, certo? E a gente precisa estabelecer esses limites quando a gente fala em atividade física, em sedentarismo, em obesidade, em alimentação.
Então, a obesidade, o que é a obesidade? É o acúmulo de gordura corporal em excesso. E ela é caracterizada pelo volume excessivo do ventre. Lembra que eu falei do abdômen? Geralmente a gente chama de pochete, né? E também não é só no abdômen que ela vai se constituir, ela vai espalhar pelo corpo inteiro também, né? Vai virar uma gordura corporal. Aí, dentro do sedentarismo, nós temos alguns estágios, tá? E aí, vocês prestem atenção para que, de repente, vocês não estejam em algum estágio desses, tá? A obesidade e o sedentarismo, eles estão completamente associados, como eu já falei no slide anterior, né? Já que as pessoas obesas são quase sempre sedentárias. Apesar disso, você não precisa sofrer com excesso de peso para ser considerado alguém sedentário. Ainda nessa lógica, os graus de sedentarismo, eles estão divididos dessa maneira. Então, no grau 1, ele vai falar, ó, no nível 1, você faz eventuais caminhadas em seu cotidiano, mas fica por isso mesmo, nenhuma atividade realmente intensa é realizada. No nível 2, você vai ao mercado, carrega algumas sacolas e nada mais, dificilmente pensa em separar um tempo exclusivamente para mexer seu corpo. Nível 3, se é possível evitar um esforço físico, você o faz, prefere fazer tudo e detesta só um pouquinho. Prefere fazer tudo de carro e detesta carregar peso. No nível 4, você mal consegue se lembrar da última vez que fez um exercício e passa o dia todo sentado ou deitado. Então, assim, ó, anotem aí, depois vocês me falem. Tem alguém de vocês que encontra em algum nível desses? Porque o último nível é o mais preocupante, né? Você mal consegue lembrar da última vez que você fez algum exercício e fica o tempo todo deitado, sentado. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? O grau 1 ainda, o nível 1 ainda tem uma caminhadinha ali para disfarçar, né? Mas só isso não basta. A gente precisa mudar a rotina, ok? Dicas para sair do sedentarismo. Para sair do sedentarismo, é necessário dar início à realização de atividades físicas, né? É o mais correto. E elas podem iniciar de forma leve e aumentar a intensidade com o tempo. Então, sempre quando vocês forem fazer qualquer tipo de atividade física, seja uma simples caminhada, a gente precisa começar levemente, né? Vou fazer uma caminhadinha de 30 minutos, né? Hoje, amanhã, eu vou aumentar um pouquinho mais, vou para 40 minutos, né? Então, a gente precisa balancear isso aí, porque não é assim, né? Não, eu tô sedentário e eu não vou ter que ir lá caminhar 1 hora, correr 1 hora. Não é bem assim. Lembra, a gente tem um limite dentro do nosso corpo e a gente precisa respeitar esse limite. Então, comece sempre com atividade física mais leve, né? Caminho 20 minutos, semana que vem eu aumento um pouquinho para 30, depois para 40. Não, hoje eu não vou caminhar 40, vou correr um pouquinho. Então, essas dicas são importantes para a prática de atividade física. Sabe o que eu acho bacana? E eu sempre indico a gente disponibilizar um tempinho. Eu sei que é corrido, nosso dia a dia às vezes não dá tempo nem de respirar direito, né? E aí quando você vê já foi o dia, mas tirar pelo menos uns 15 minutinhos para fazer um simples alongamento. Eu recomendo muito. O alongamento, ele é primordial, ele relaxa, ele desestressa. E aí, para quem já tem um tempinho aí sem fazer atividade, faça essa reflexão, põe uma musiquinha em casa, começa a fazer alongamento simples, mesmo de braço, depois vai para a perna, faz uns abdominais, vai começando devagarzinho, até porque a gente está num processo agora com essa doença, né, com a pandemia, a gente precisa também se cuidar, né, tanto higienicamente como fisicamente, né, e mentalmente. Então, o ideal também é que vocês façam atividade em casa, e o alongamento é a atividade apropriada para isso, tá? As principais dicas para sair do sedentarismo, quais são elas?
né? Realizar uma alimentação saudável, praticar no mínimo 30 minutos de atividade física por dia, preferir realizar pequenos trajetos caminhando, praticar a ginástica laboral no caso de trabalhos em escritórios. Ginástica laboral é um tipo de alongamento que eu falei para vocês. Ele pode ser estático, ele pode ser dinâmico. O que é um alongamento estático e um alongamento dinâmico? O alongamento estático é quando você faz ele em repouso, ou seja, parado, né? Você pode fazer ele até na cadeira mesmo, quando você estiver no trabalho, né? Você pode fazer flexão e extensão dos dedos, né? Você pode fazer girar o pescoço, fazer a rotação do pescoço, né? Você pode se inclinar para um lado, para o outro, para dar uma alongada nas costas, certo? Então, a ginástica laboral, não são todas as empresas que têm, mas você pode fazer um simples alongamento no seu próprio serviço, tá? Trocar elevadores por escada, realizar atividades domésticas, né? Preferencialmente que seja todo dia, né? Ah, não, hoje eu vou passar roupa. Não, faz uma escalinha. Não, amanhã eu vou lavar. Ah, não, amanhã eu vou limpar a casa. Não precisa ser feito todo dia, mas a gente pode fazer montar um cronogramazinho para fazer essas atividades, tá? Dica importante. Além dessas dicas, é recomendado, logicamente, né, que a gente consulte um médico e um educador físico para orientação de quais atividades físicas serão mais indicadas, já que ninguém é igual a ninguém. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a prática de uma atividade física, o que eu preciso pensar? Que eu preciso procurar alguém especializado para mim poder fazer essa prática, principalmente para aquelas pessoas em que se encontra realmente lá no nível 4, lembra como eu falei? Precisa ir ao médico, precisa de uma orientação, até porque o meu treinamento não vai ser igual a da Janete, não vai ser igual o do Tiago, porque cada um reage de uma forma àquele treinamento. Então, o educador físico, ele vai fazer um treinamento específico para cada pessoa, para cada biotipo de organismo, tá? Então, para entender melhor as condições atuais do seu corpo, é interessante a gente calcular o IMC. O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal, ou seja, é o índice de massa que a gente tem no nosso corpo. E ele mede a relação entre a sua altura e seu peso. E ele pode indicar um eventual quadro de obesidade ou de desnutrição. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, no IMC. Ele vai bem de acordo com a proposta da obesidade, do sedentarismo, né, de algumas doenças que eu não citei, mas tipo a anorexia, a bulimia, que também estão muito presentes no nosso dia a dia, tá? Então, para obter esse cálculo, basta calcular a seguinte fórmula. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o peso de vocês, dividir pela altura ao quadrado. Aí, as indicações, de acordo com o resultado do IMC, são... Então, quando você faz o cálculo, que eu acabei de falar, né? Peso dividido pela altura ao quadrado, ele vai te dar um resultado, né? Preciso. E aí, através desse resultado, você vai olhar nessa tabelinha que tem aí embaixo. Então, ó, vamos supor lá que eu fiz o meu IMC e deu 16. Tá vendo? Tá abaixo de 16. Então, significa que eu estou em um processo de desnutrição. Opa! Eu preciso me ater a isso. Quem que eu vou procurar nesse processo? Um médico, educador físico, tá? Aí vamos seguir a tabela, ó. 16,1 a 18,4 significa magreza. 18,5 a 24,9, peso normal para minha altura. Opa, peso normal para minha altura. Vou continuar né, nesse ritmo, mesmo que eu não esteja praticando atividade física, mas eu vou pensar em começar, né? Ou eu já estou fazendo atividade física, não posso parar, meu peso está ideal, né, para minha altura. De 25 a 29,9, sobrepeso, já começa a preocupar. De 30 a 39,9, significa obesidade. E acima de 40, obesidade mórbida. Ou seja, já está no limite e que precisa urgentemente procurar um médico e um especialista em educação física, ou seja, um educador físico, ok?
Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que pesa 61 quilos e mede 1 metro, 66 centímetros, tá? Aí o cálculo está embaixo, né? Ó, 61 dividido por 1, né? 0,63 ao quadrado. É igual a 22,95. Aí aonde que eu olho? Eu volto lá na tabelinha, né? E olho lá, eu tô a 22, né, 0,95. Então, 22,95 significa que o meu peso ele está normal para minha altura, ok? E aí, esse processo que eu tô falando para vocês do IMC, vocês mesmos podem fazer em casa, tá? E não fiquem horrorizados, não, fiquem tranquilos. Aí, voltando na tabelinha, vocês vão achar na internet várias tabelas, igual a essa, tá? Algumas vão ter números exatos, outras vão ter números quebrados. Não significa que tá errado, não, tá? Segue a tabelinha, que elas são quase, basicamente o mesmo padrão, tá? Dessa numeração. E aí vocês podem estar procurando, olhando, né? E depois perguntando se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse cálculo do IMC e como eu devo proceder. Aí eu venho com uma dica bem legal, que é para vocês pensarem no futuro, né? E aí, como que a gente vai pensar no futuro, né? Pode ser que, por enquanto, o estilo de vida sedentário ele não se apresente como uma grande ameaça para você. Ainda assim, o tempo não para de passar. E quanto mais você demora para se envolver com alguma atividade física, pior fica. Portanto, pense no futuro. Viver de maneira sedentária só contribuirá para que você sinta mais dores, menos disposição e prejudique, por consequência, sua sensação de bem-estar, né? Lembra que eu falei da saúde física, mental, espiritual, elas precisam andar junto, ok? Por que eu falo isso? Geralmente, eu não citei aqui, mas a pessoa sedentária, ela também se encontra num processo de depressão. Por quê? Porque a gente sabe que vai ocorrendo várias modificações no nosso corpo devido ao sedentarismo, e aí isso começa a incomodar. E pode ocasionar também, além da consequência do sedentarismo, a depressão, tá? Então, o sedentarismo é uma ameaça à saúde. Tente evitá-lo ao máximo e você perceberá os benefícios de uma vida fisicamente ativa, tanto em curto quanto a longo prazo. Se mexer é apaixonante e necessário. Então, lembra, nada é a curto prazo. Nós temos que pensar sempre assim, que quando a gente vai começar a realizar uma atividade física, não é uma semana que ela vai fazer efeito, né? Ela precisa de vários dias, vários processos para a gente começar a ver as diferenças no nosso organismo, tá? Na melhora por exemplo, da respiração, na melhora de fazer um movimento, né? Lembra da atrofia muscular? Na melhora por exemplo, do intestino, quando a gente começa a comer melhor. Então, vamos refletir sobre o sedentarismo, tá? E sobre a prática da atividade física, ok? Pessoal, então, os slides já acabaram, eu preciso saber assim, se alguém tem alguma dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida, abra o microfone e pode perguntar, ok? Estou aberta às dúvidas agora. Depois eu vou voltar para o slide e aí eu vou mostrar atividades para vocês e explicar certinho como que vocês vão fazer o passo a passo das atividades. Tranquilo? Quem tiver dúvida, pode abrir o microfone e pode me perguntar, tá? Fica à vontade. Não precisa ter vergonha, não, gente. Vamos aprender a usar o Teams. Se quiser abrir a câmerazinha também, tá? Pode abrir, não tem problema, não. Vamos se conhecer. Pessoal, alguém tem alguma dúvida?
Ou ficou bem explicadinho? Tá tudo tranquilo? Vocês vão conseguir fazer a atividade através da explicação? Não, eu entendi. Cléria, foi você? Sim, eu entendi, professora. Ah, tranquilo, ficou bom? Eu ouvi bem, deu para entender os slides, eu gostei. Tem Ah, como eu ver depois de novo? tem, ela vai ficar, essa aula ela fica salva, Cléria, e aí eu vou disponibilizar no grupo ali do WhatsApp, ali você consegue ver Tá. também novamente. Para mim fazer o cálculo lá certinho. Tá, beleza. A apostila também já está no WhatsApp, lá na apostila também tem esse cálculo, tá? Ah, obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal? Com alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês desculpem se eu falei muito rápido, é porque eu sou acelerado mesmo. Professora de Educação Física é assim. Mais alguém? Posso ir para as atividades? Então, pessoal, já que ninguém, né, se manifestou, eu vou abrir aqui as atividades agora, tá? Para mostrar para vocês. Então, lá na apostila que eu disponibilizei lá no grupo, e também ela tem lá no Teams, onde eu falei para vocês vão entrar em equipes, né? Vocês vão achar a nossa sala da educação física e vão clicar em arquivos. Lá no arquivo, vai ter o arquivo da apostila com as atividades. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar aquele arquivo, vão responder e vão enviar novamente no Teams, tá? É bem simples o processo, ok? Então, vamos lá. A nossa primeira atividade aí, ela fala o seguinte: o que é o sedentarismo e o que fazer para evitar? Então, vocês vão, né, se vocês quiserem voltar no vídeo ou na apostila que eu disponibilizei no WhatsApp, olhem lá, relembrem, façam certinho, respondam certinho, tem tudo lá na apostila, tem tudo no que eu falei aqui também. Então, a primeira pergunta é: o que é o sedentarismo? Bem simples, né? E o que fazer para a gente poder evitar a ser sedentário ou a criar hábitos sedentários, tá? Número 2, quais as consequências do sedentarismo? Lembra que tem várias, então vocês podem colocar todas que vocês puderem aí, tá? Número 3, sedentarismo é a falta ou a diminuição da atividade regular. Sobre as consequências que a falta de atividade provoca, podemos destacar exceto. Presta atenção na pergunta. Exceto. Então, A, o acúmulo de gordura abdominal. B, o aumento do colesterol. C, doenças cardiovasculares, risco de AVC ou infarto. D, diminuição da atrofia muscular. Ou E, dores nas articulações pelo excesso de peso. Tá? Então, vocês vão marcar um xizinho nessa questão aí. E só tem uma, tá? E não é correta. Tem que prestar atenção lá, exceto, tá? A número 4. A obesidade e o sedentarismo, eles estão completamente associados, já que pessoas obesas são quase sempre sedentárias. Apesar disso, você não precisa sofrer com excesso de peso para ser considerado alguém sedentário. Assim, é de conhecimento de todos que existem 4 graus de sedentarismo. Lembra os níveis lá? Os estágios? 1, 2, 3 e 4. Você se encaixaria em algum deles? Justifique sua resposta. Então, preste atenção no número 4. Por exemplo, professora, eu me identifico com o nível 1. Então, o que vocês vão colocar? Sim, certo? Que você se encaixa em algum dos níveis lá dos graus, né, de sedentarismo. E aí você vai colocar na frente qual é ele, tá? Certo? Então, por exemplo, eu, professora, me encaixo no nível 1. Então, eu vou colocar sim, nível 1, e vou colocar o que fala lá no nível 1. Ou eu posso especificar do jeito que vocês podem especificar do jeito que vocês quiserem,
tá? Mas tem que justificar a resposta de vocês, né? Colocar só sim, não, ou não lá não, tá? Tem que ter uma justificativa. Ah, mas e se for não, professora? Não, eu pratico atividade física e não me encaixo em nenhum grau do estágio do sedentarismo, tá? E também, lembrando que vocês têm que fazer o cálculo lá para saber se vocês são sedentários, se tá naquela questão da obesidade, né, da magreza. Lembra que não é só a obesidade que faz parte do sedentarismo, tá? Pessoas magras também podem se encaixar dentro desse contexto. 5. Na sua opinião, como devemos combater o sedentarismo infantil e na adolescência, sabendo que o ato de brincar se tornou a TV, o videogame, computadores e tablets? Então, essa número 5 é uma pergunta pessoal. Vocês que vão colocar a opinião de vocês. Oi? Oi, professora. Essa número 4, no caso, eu teria que responder no caso de estar certo o meu peso, eu teria que fazer o cálculo lá, certo? Uhum. Mas aí... No caso, eu não vou saber quanto que eu estou pesando agora, né? Teria, no caso, deixar ela para responder depois. Isso, não, mas rapidinho você faz. A hora que a gente terminar aqui a videoaula, a nossa aula online, você já vai pegar as atividades lá e já vai começar a responder, tá? Lembra, só que não é porque que eu tô com o peso normal que eu não vou me encaixar lá naqueles níveis, naqueles graus, né? Tá? Do sedentarismo. A gente precisa refletir sobre isso. Ah, eu tô no peso normal, mas eu não faço nenhuma prática de atividade física. Em que nível? No caso, que eu não sei, no caso, quanto eu peso para estar fazendo o cálculo, para colocar ali, né? Tá. Entendi. Mas mais ou menos, você não tem uma base assim? Sim, tem tempo já, mas eu tenho mais ou menos a base. É só para você fazer um teste, entendeu? Mais ou menos bem próximo, assim, só para você fazer um teste, tá? E aí você não precisa colocar isso aqui na resposta número 4, não. É só para você ter um conhecimento do seu corpo, tá? Aqui na número 4, que eu quero que vocês façam é se respondam sim ou não, ou se vocês se encaixam em algum grau daquele lá, algum nível daquele lá, lembra? Tá? Sim. Okay? E Tá bom, se não encaixa em nenhum nível, você vai colocar não, eu pratico atividade física. Tá bom. Tá bom? Aí cita qual atividade física vocês fazem. Por exemplo, não, professora, eu não me encaixo, eu faço caminhada, corrida, jogo bola, né? Enfim, infinitas coisas. Tá? Tá, ok. Obrigada. Tá, então vamos lá para a última. Aí agora eu lancei aqui para vocês um desafio da semana. O que é esse desafio da semana? É uma coisa bem simples, mas não precisa nem ser desafio da semana. Vocês podem fazer agora mesmo que vocês vão começar a responder. É assim, ó. Cria um personagem com nome, idade, altura e peso fictício, né? Ou seja, da imaginação de vocês. Em seguida, faça o cálculo do IMC, do Índice de Massa Corporal. E após o cálculo, verifique na tabela em que situação a pessoa se encontra e escreva abaixo. Então, o que vocês vão fazer na número 6? Vocês vão criar um nome, né? Um nome fictício. Vocês vão colocar uma idade, altura, o peso dessa pessoa, e aqui, ó, vocês vão fazer o cálculo, tá? E daí, depois que vocês fizerem o cálculo, vocês vão colocar lá qual a identificação na tabela, se ela tá no peso normal, se ela se encaixa na magreza, na desnutrição, se ela tá obeso, se tá obeso mórbido, tá? Então, vocês vão... vocês que vão inventar essa número 6, tá? Para colocar aqui, justamente para vocês começarem a aprender a fazer o cálculo, tá? E aonde esse cálculo vai se encaixar naquela tabelinha. Tranquilo? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Sobre as questões, sobre as atividades? Pode abrir o microfone e perguntar, tá? Se não quiser perguntar aqui, tem o chatzinho aí, pode mandar uma mensagem para mim também, tá? Que eu respondo, não tem problema não. Quem não conseguir falar aí pelo microfone. Pode estar me mandando mensagem.
Mais alguém com dúvida? Pessoal, aí assim, as dúvidas vão surgindo na hora que vocês forem respondendo, fazendo as atividades, tá? Eu já coloquei, como eu falei para vocês, eu já coloquei ela no grupo, tá? Do WhatsApp. Ele fica um pouquinho difícil para editar, porque vocês vão ter que converter, enfim. Quem não conseguir converter, me fala que eu vou passar o passo a passo de como vocês conseguem editar, tá? Ok? Porque às vezes não vai abrir no Word. E aí, se não abrir o Word, eu ensino passo a passo de como vocês podem tá digitando ela. Beleza? Então, pessoal, ó, eu encerro a minha aula de hoje. Vou continuar atendendo vocês agora via WhatsApp. Como eu já disse, a atividade ela está no WhatsApp e também aí no aplicativo Teams, tá? Equipes, arquivos, e aí vocês baixam a atividade. Digitem ela e vocês podem estar voltando no mesmo lugar para vocês baixarem ela lá, postarem ela lá. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Lembrando que eu vou disponibilizar o vídeo também ali pelo WhatsApp, tá? Ele demora um pouquinho para salvar, mas eu vou disponibilizar lá. Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então tá, pessoal. Eu encerro agora, então, a nossa aula online. Obrigada por vocês terem participado. Fico muito feliz que vocês conseguiram entrar no Teams. A gente vai se falando, pode mandar mensagem no meu privado, eu vou tentar responder. Às vezes eu não vou conseguir responder na hora, porque é muito aluno, é muita gente, mas eu vou tentar o máximo possível dar a atenção necessária que vocês precisarem, tá? Beleza? Obrigado e até logo no WhatsApp.